Existe uma fase da vida que quase todo mundo tenta esconder. A fase que ninguém acompanha, ninguém comenta, ninguém acredita e ninguém compartilha. É a fase que o projeto ainda parece pequeno demais para ser levado a sério. E talvez seja essa fase justamente a mais importante de todas, porque é nela que você realmente descobre se acredita no que está construindo ou se só queria a validação de pessoas. Hoje eu não vim falar com você como alguém que já chegou lá. Eu vim registrar um começo. E talvez daqui a alguns anos eu volte exatamente neste vídeo para lembrar de onde tudo partiu. Todo projeto começa em silêncio. Antes dos resultados existe uma decisão. Antes do reconhecimento existe uma rotina que ninguém vê. Antes da confiança existe insegurança. Antes das pessoas acreditarem em você, existe uma fase que você precisa continuar, mesmo sem aplausos, mesmo sem confirmação e sem qualquer garantia de que vai funcionar. E essa fase, ela costuma ser desconfortável, porque você sabe exatamente o que quer construir, mas não tem nada concreto para mostrar. Você tem uma ideia, um plano, talvez até alguns rascunhos, talvez uma vontade antiga de mudar de vida, mas por fora parece que nada aconteceu. E é aí que muita gente desiste. Não porque o projeto era ruim, mas porque a pessoa esperava receber confirmação externa antes de uma convicção interna. A pessoa ela queria que os outros acreditassem primeiro, queria apoio primeiro, queria resultado primeiro, queria reconhecimento primeiro, para depois poder continuar. Mas quase nunca é assim. Na maioria das vezes você precisa continuar por um tempo, mesmo sem prova nenhuma de que está no caminho certo. Existe uma armadilha silenciosa no começo de qualquer projeto. E isso acontece quando você deixa de perguntar se isso faz sentido para mim e começa a se perguntar o que as pessoas vão pensar. Você começa a imaginar o julgamento, começa a pensar em quem vai achar exagero, quem vai achar que você está se expondo demais, quem vai dizer que você ainda não tem experiência suficiente para falar sobre um assunto, quem vai questionar por que você está começando agora. E aí, sem perceber, você entrega o controle da sua vida para pessoas que talvez nem estejam construindo nada. E isso não significa ignorar críticas. Não significa que toda ideia seja boa. Também não significa se tornar arrogante. Mas sim significa entender que no começo, aquilo só existe dentro de você. Você vê o projeto completo na sua mente, mas as outras pessoas só veem a primeira tentativa, o primeiro vídeo, o primeiro post. Você vê a possibilidade. As pessoas elas só querem enxergar a imperfeição. Você vê o futuro. E as pessoas só veem aquilo que ainda não deu certo. E tá tudo bem. Afinal, ninguém precisa acreditar em um projeto que ainda não foi construído. A sua obrigação, todos os dias, é continuar construindo. Durante muito tempo, eu pensei que precisava estar mais preparado, que eu precisava saber mais, estudar mais, que eu precisava comprar a melhor câmera, ter o melhor cenário, aprender a falar melhor, que eu precisava ter certeza do que eu ia dizer, para só aí começar. Mas eu entendi que existe uma diferença entre a preparação e o adiamento. A preparação, ela aproxima você da ação. Já o adiamento faz você se sentir produtivo sem nem ter começado. E essa é uma distinção muito importante. Às vezes, estudar mais uma coisa não é prudência, é medo. Refazer o planejamento pela 10ª vez não é perfeccionismo, é medo. Medo de errar, medo de parecer um iniciante, mesmo sendo. E até mesmo o medo de fazer algo sem mostrar todo o seu potencial que você acredita ter. Mas eu vou te contar um segredo. Todo mundo começa mostrando só uma pequena parte do potencial que ela tem. Ninguém começa pronto, ninguém começa dominando, ninguém começa com naturalidade. As pessoas começam tentando. E aos poucos aquilo que era desconfortável começa a fazer parte da vida dela. Olha, eu vou te falar, pode parecer estranho, mas começar quando ninguém está olhando é uma enorme vantagem. Porque você tem espaço para errar. Você pode experimentar, pode mudar o formato.
pode ajustar a sua mensagem, pode descobrir a sua voz. Você pode gravar um vídeo ruim e aprender com ele. Pode perceber que uma ideia não funcionou. Pode recomeçar sem ter aquela sensação de que o mundo inteiro está observando cada movimento. E essa é a mágica, porque a falta de audiência no começo, ela te dá liberdade, porque afinal você ainda não está preso à expectativa de ninguém. Você ainda não precisa repetir aquela fórmula, ainda não precisa agradar uma multidão. Você pode construir com honestidade, pode observar o que realmente combina com você, pode entender o tipo de mensagem que você quer deixar, pode desenvolver no seu dia a dia consistência antes de querer escalar. Porque crescer rápido, sem estrutura, pode destruir um projeto. Porque se a pessoa começa a receber muita audiência antes da maturidade, ela acaba tendo audiência sem formar a sua identidade. Ela começa a receber oportunidades sem saber o que exatamente ela quer construir. Por isso, não entenda o anonimato inicial como abandono. Entenda como oportunidade. Pensa que esse período que ninguém está olhando talvez seja exatamente o tempo necessário que você precisa para amadurecer e ter aquilo que você está buscando. Entenda que todo grande projeto ele é formado por pequenas ações que se repetem por tempo suficiente. Em qualquer coisa, para um vídeo, uma página, um treino, uma conversa, uma decisão. O problema é que nós desprezamos o primeiro passo, porque ele parece pequeno demais. Mas deixa eu te contar uma coisa, nada existe sem ele. O primeiro passo não impressiona, o primeiro vídeo não impressiona, o primeiro texto não impressiona, o primeiro mês não impressiona. Só que é exatamente esse período que separa quem sonha de quem constrói. Por isso, o compromisso que eu quero assumir aqui não é com a perfeição, é com continuidade. Não é construir algo impecável todas as vezes. É melhorar a cada tentativa. Eu não quero provar o que eu já sei. Eu estou disposto a aprender todos os dias. E talvez esse seja o compromisso que você precisa assumir hoje. Não com uma transformação gigantesca, mas com uma ação concreta. Uma ação que mostre para você mesmo que a sua palavra tem valor. E olha, quando esse vídeo terminar, faça um compromisso com você mesmo. Escolha o projeto que você mais tem adiado e escreva a menor ação possível para que seja realizada ainda hoje. Não amanhã, não segunda-feira, não quando estiver preparado, hoje. E isso pode ser abrir o documento, pode ser gravar o primeiro minuto, ou criar a primeira página, fazer a primeira ligação,